Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Muitas vezes, quando nós ouvimos esses textos que têm um sentido um tanto apocalíptico, né, do fim dos tempos, talvez trazemos dentro do nosso coração uma certa preocupação, um anseio, uma ansiedade, que na verdade deve levar-nos sempre a estar mais próximo de Deus apenas. Não deve trazer uma preocupação no sentido de que nos cause desespero, medo, tristeza, mas pelo contrário. Cada dia que passa na nossa vida se aproxima para nós o nosso encontro com Deus. Isso deve ser causa de grande alegria para todos nós. É claro que nós não queremos as guerras, as catástrofes, a maldade e a violência que nós enxergamos e presenciamos tantas vezes no nosso dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, devemos nos alegrar com o Senhor, que nunca nos abandona e está sempre do nosso lado, sempre caminha conosco. E nessa nossa caminhada, como um reflexo da nossa caminhada espiritual, serve para nos aproximar sempre mais de Deus. Tanto a primeira leitura como o Evangelho proclamado nos fala dessa realidade. O profeta Daniel, entre os 4 jovens judeus, né, e entre eles junto com eles, haviam outros jovens também de outras nacionalidades, eram homens sábios. De um modo especial, Daniel se destacava em sabedoria. E uma das suas virtudes era a interpretação dos sonhos. O contexto dessa leitura, da primeira leitura de hoje, tirada da profecia de Daniel, é Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Ele tinha tido um sonho e perguntou para vários sábios do seu reino qual era a interpretação do sonho. E nenhum outro sábio tinha dado a ele a verdadeira interpretação. E quando se aproximou Daniel, ele exigiu que não somente interpretasse o sonho, mas dissesse qual era o sonho que ele tinha tido. E Daniel então contou, narrando todo o sonho de Nabucodonosor, o que trouxe a ele uma grande admiração. E ao mesmo tempo que relatou todo o sonho, e ali nós vemos uma imagem um tanto estranha à nossa compreensão, porque de fato é uma imagem simbólica e profética. O rei tinha sonhado com uma estátua imensa, muito grande, que tinha a cabeça de ouro, os braços de prata, o dorso feito de ferro e as pernas eram misturadas entre ferro e barro. E ali nós então vemos nesses metais e também no barro que não é metal, uma composição de fortaleza e fragilidade. E Daniel deu a ele a interpretação: olha, terá um reinado, a cabeça de ouro significa um reino muito sólido, muito forte, e representa o seu reino, mas também terão outros reinos que surgirão, né, que terão menos força. E por fim, algumas alianças que serão feitas entre reinados por meio de casamentos, né? E isso torna, por exemplo, a fragilidade dos pés, né, das pernas e dos pés da estátua, que era feita de ferro e barro. E a gente pode perceber, né, que ferro e barro não são dois elementos que fazem uma amálgama, né? Eles não se solidificam, não se unem. E isso torna, então, os reinos enfraquecidos. E, de repente, uma pedra que rolou lá do alto do monte, que não foi empurrada por mão humana, simplesmente se deslocou e caiu sobre a estátua e tudo foi destruído, levando a pó a cabeça de ouro, dos braços de ferro, o dorso, os braços de prata, o dorso de ferro, as pernas de barro e de ferro, tudo foi destruído. Isso significa que um novo reinado vai surgir e vai durar para sempre. Dentro do sonho de Nabucodonosor, Daniel então faz uma profecia sobre Jesus Cristo, que como rei, filho de Davi, que cumprindo as profecias também ainda do Antigo Testamento, se torna um reinado que dura para sempre. Ele se senta no trono do rei Davi e o seu reinado não terá fim.
tanto essa leitura como o evangelho que nós ouvimos, Jesus então ficava observando as pessoas que entravam no templo e observavam e falavam com admiração do templo. Uma casa, um templo construído, e no tempo de Jesus, era um templo muito suntuoso, um prédio, um edifício que causava admiração nos egípcios e nos romanos. O Coliseu não chegava nem aos pés do Templo de Jerusalém. As pirâmides do Egito, muito menos. Então, o Templo de Jerusalém, de fato, era uma construção muito admirável. E que eram feitas com pedras, com pedras bonitas, com ofertas votivas, e que todos causavam, em todos causava uma grande admiração. E Jesus então diz: olha, vocês admiram todas essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Não é para esse mundo que construímos um reino, mas tudo aquilo que é construído nessa terra vai passar, porque só há uma coisa que ficará para sempre: a vida de Deus. E todos aqueles que estarão em Deus. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, estamos aí já terminando, quase terminando a 34ª semana do tempo comum. Próximo domingo vamos começar um novo tempo. E com o tempo do advento, um novo ano litúrgico. E o que temos feito da nossa vida? Já no final do ano litúrgico, nós podemos então parar para refletir, não somente ali nas vésperas do dia 1º de janeiro, onde muda o calendário civil e que as pessoas às vezes fazem os seus propósitos, mas para nós, cristãos católicos, esse é o tempo de uma uma conversão que é constante, de fato, mas de um novo propósito. Quais os propósitos que nós fazemos diante de Deus para a nossa vida nesse próximo ano que vamos viver? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.